Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? A voz do além. Tudo bem, graças a Deus. Vamos que vamos. Você tá numa elegância maravilhosa, cara. Heron veste o homem atual. Camisa de advogado, hein, cara? Exatamente. É, camisa de advogado, hein? Você vai fazer uma visita a um cliente extra informal, sei lá, né? Vai de Heron que veste o homem atual. Só tem camisa lá? Ascensão, né? Só tem camisa, não? Não, sapatos, bolsas, enfim. Calças, cintos, né? Tudo. Bacana, sejam bem-vindos ao Yelcast. Aproveita, já tá começando o vídeo, já dá um like, o que é muito importante pra gente, já ativa o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, é muito importante, né? É muito importante, né? Por favor, se inscreve no nosso canal, já aproveita, já faz isso, que vale muito a pena pra você receber esse conteúdo. Dá um like, né? É, pra você sempre receber esse conteúdo, já compartilha com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos, né? É, inimigo é bicho danado, Sempre né? Os vão cabas lá, vão lá sempre na inveja. É um advogado concorrente, o outro vai lá pra falar. Um colega, né? É isso, né? Olha, hoje vamos ter um bate-papo, uma semana muito especial, semana da OAB, né? Importantíssima a eleição da OAB, a gente dedicou essa semana do Yelcast, até para o esclarecimento para tantos advogados que a gente tem na nossa comunidade aqui no meio norte do Brasil. E bons advogados. Para todo o Brasil. Vai ser uma pauta legal, mas de um jeito diferente. Um né? jeito totalmente Um diferente. jeito. E Yelcast disse, me dá mais voz aqui, Diozão. Agradecer aos nossos patrocinadores aqui do Yelcast, mais uma vez. Agradecer a Noroeste, as lojas que vendem moda. Agradecer à Faculdade de Santo Agostinho, UniFSA. Ao Grupo Texas, né? As iguarias do Texas São estão maravilhosas. A Jupi Alimentos, que em breve vem com o melhor café do Brasil. É. Melhor Café Jupi. Tá todo mundo testado e aprovado? Alô, seu Luiz. Medifarma, a maior e melhor distribuidora de medicamentos do meio norte do Brasil. A melhor internet do Piauí. Ora. É do Piauí. Para o mundo. E aí, Félix, beleza? Tudo bem, tô tranquilo. Tá tranquilo? Feriado, trabalhando. Feriadão, tô de boa. Reguloso. Tá promoção, né, Félix? Até o final do ano, cara. Sim. Faça a sua inscrição. Aliás, faça a sua assinatura, né? Valeu, Félix, a melhor internet do Brasil. Quem mais? A favorita que tá com a gente sempre aqui com os melhores salgadinhos. E é isso. E hoje a gente tem o prazer de receber um dos nomes mais conhecidos, né, sem sombra de dúvidas, do mundo dos advogados no meio norte do Brasil. Atual presidente, tem uma história, enfim, um currículo que fala linda, né? Por si só. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui, mais conhecido como o Dr. Celso Barros. Uma salva de palmas, seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Tudo tranquilo, Celso? Obrigado. Eu que agradeço, tudo em paz. Tranquilão, cara de meninão, né, cara? Tá tranquilo, tá de boa. Sorrisão no rosto. Você usa óculos, não usa? Uso, pra ler. De cara eu vou te dar um presente aqui da Ótica, que é a mais moderna do Brasil. Aqui você tem um voucher de 50% de desconto para comprar o que quiser em qualquer uma das nossas lojas. Sensacional. Maravilha, obrigado. Se quiser presentear para a esposa, né? Claro. Um óculos diferente da Gucci, da Prada. Da Prada. Mulher Fendi, gosta, da né? Fendi. Aí você vai. Combinado. Toma uma, né? Claro. Gosta de tomar uma cervejinha, um whiskyzinho? Whisky, sou mais Olha, whisky. aqui é um presente da Ibir, que é o primeiro depósito online 24 horas. Esse é um Moscatel Aurora espetacular para você presentear quem você quiser. Obrigado, tanto Opa. presente, viu? Aqui é presente. Quero ver Depois, mais. Aqui é tranquilo, depois que vem confusão. Vem os apertos, Esse é da Ótica, o primeiro depósito A online. jurisprudência. 24 horas online delivery, de segunda a quinta, de 9 da Às manhã, 9 da manhã. às 3. Às 3. E de Sexta, sábado e domingo é 24 horas. 24 horas, tá certo. Bom, pra gente começar, quem é Carlos... quem é Celso Barros Coelho Neto? Olha, eu sou piauiense, nascido aqui há 48 anos e me considero um homem de bem, né, que sempre está disposto a servir a família, aos amigos e viver a vida como ela deve ser vivida, né, de Celso, forma bem em paz. Bem, pai, como é que foi a infância? Você nasceu aqui mesmo em Teresina? Nasci aqui, né, sempre morei aqui. E meus avós também são daqui, moraram aqui, alguns nasceram em Piripiri, outros em Palmeirais, mas sempre aqui em Teresina mesmo. E até hoje estou por aqui. Nunca quis sair do Piauí. Nunca. Como é que foi essa infância aí? Seus pais, como é que eram? De posses ou não? Não. Meu pai, meus pais, aliás, são servidores públicos, aposentados, concursados, sempre fizeram na linha do serviço público a vida deles. E cada um fez o seu caminho pelo concurso, né? O meu avô paterno, o pai do meu pai, era fabricante de refrigerante aqui em Teresina
era um Sério? comerciante. Foi um dos pioneiros a fabricar refrigerante aqui em Teresina. Qual era? Foi Tufi. Antes do refrigerante Tufi, ele já tinha a fórmula aqui. Lá em casa tem até um livrinho com as fórmulas de vinho, de refrigerante, de cerveja. Era? Infelizmente, ele faleceu muito jovem, faleceu um mês antes de eu nascer. E aí os filhos não prosperaram o comércio dele, né? E quem sabe hoje eu seria proprietário de uma cervejaria. Pois é, Gostaria cerveja muito. Tufi. Era uma, né? Era uma. E meu avô materno, né, que é advogado, Celso, né? Ele nasceu no Maranhão e também muito pobre, ficou órfão de pai muito jovem, era o mais velho dos irmãos e veio morar no Piauí. Veio para Uruçuí, adolescente, foi Uruçuí Benedito Leite, fez a vida dele lá na pré-adolescência, veio para cá adolescente em Teresina, sozinho, e aí fez a vida dele através do estudo, né, através de muito sacrifício, e se tornou um grande advogado, conhecido por todos nós. Então, assim, às vezes as pessoas olham para mim e acham que já, Berço de ouro. absolutamente isso nunca aconteceu, né, por parte dos meus ascendentes. Não tem nada relacionado a berço de ouro, pelo contrário, né? Sempre foi com muito cuidado, com muita responsabilidade e com muitos estudos mesmo. Como é que foi a criação dos seus pais? Como é que ele era com você, Celso? Não, eu sou o filho mais velho, né? São 3 filhos, eu sou o mais velho. E São dois homens e... tem um homem que tem 40 anos e minha irmã é bem mais nova, né? O Orestes e a Maria. Então, eu, como filho mais velho, sempre fui aquele que dá mais atenção, né? Os pais têm mais atenção. E aí, estudei no Santa Maria Gorete, né? Até onde tinha a 4ª série, na época não tinha um ginásio. De lá fui para o Colégio das Irmãs e concluí o 3º ano no Colégio Andréas. Então, assim, sempre fui, eu acho que um filho normal, vamos dizer assim, padrão. Não era traquino, não? Não, nem traquino também, nem muito quieto, era normal. Namorador na infância, não? Não, nem muito. Eu casei muito jovem, casei com 22 anos. 22, né? Então, mas focava muito nos estudos. Também não muito. Não muito, velho? Não muito, não. Eu gostava muito de esporte. Não, hoje eu gosto muito de esporte. Era? Eu cheguei aqui, vi vários A gente gosta aqui também. futebol americano, UFC, gosto de tudo de esporte. Então isso construiu muito minha vida. No esporte, né? Construiu muito minha vida. Apesar de meu pai, que é advogado, aposentado, meu pai é músico, né? Meu pai toca vários instrumentos e eu gosto muito de música, apareceu muita música, mas eu creio que não saiba hoje lidar com nenhum instrumento, em que pese eu gostar muito, mas por conta do esporte. O esporte me consumiu sempre muito. Então, ao invés de ensaiar algum instrumento ou de ir para uma aula de música, eu ia para o futebol, para o basquete, para o tênis. Fazia tudo essa parada? Handball. Né? Gosto muito de esporte. Eu sou amante do esporte. Ainda pratica, Celso? Pratico, sim. Dá tempo? Não dá mais atualmente, né? Até por conta da pandemia. Mas sempre joguei muito basquete, tudo, tênis, futebol. Agora até 2 anos atrás, até antes da pandemia. Na molecada lá mais novo, quando era... nesse período, nessa cronologia, como é que era a infância lá? Vocês brincavam de quê? Porque era na rua. Era na rua mesmo? Era na rua. Nas ruas mesmo. Ali, meus pais moraram na Joaquim Ribeiro. Hoje até uma loja de moto. A nossa casa hoje foi vendida por uma loja de moto. E depois ali no Jockey, perto da Facide. Ainda moram lá. E ali não tinha nada ali naquela região do Jockey, né? Era ruas de... Lembro que a gente jogava muito na rua e os pés ficavam cortados com os pedaços de pau, de caco de vidro, de pedra. Então aquela região do Jockey ali estava sendo desbravado no início da década de 80 e jogava bola por ali. Às vezes eu passo nas ruas, que hoje já são restaurantes, faculdades. Lembra, né? Lembro, poxa, aqui eu joguei bola com os amigos. E tem uma parada massa, naquela época não tinha um WhatsApp, você não sabia local, era muito mais o conceito de cuidar, né? Do pai dizer assim, ó, chega... Tal hora. E o cara ia, né? E a gente andava de bicicleta, Teresina toda, né? Ia pro Yacht Clube, pro Jockey Clube, para as produtoras. Então, assim, quem tinha 13, 14 anos, andava de bicicleta por Teresina toda. Eu fiz muito isso. Né? Atravessava as pontes, né? Hoje, até a gente não vê mais bicicleta na rua. É porque o ladrão levaram tudo também. E quem anda hoje em dia corre um sério risco. Eu não tenho coragem, realmente, de pegar uma bicicleta e sair assim... Pedalar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Teus pais sempre expressaram assim que a única coisa capaz de mudar a realidade era o conhecimento? Sempre. Eu cresci vendo meu pai estudar, minha mãe estudar. Sempre, diariamente. Principalmente minha mãe, que é bem mais nova que meu pai, né? Meu pai já foi meu pai com 35 anos. Então, mas a minha mãe não. Minha mãe foi mãe muito nova. Então, a minha mãe que estava começando a vida, quando eu já me entendia por gente. Então, acompanhei muito a minha mãe estudando mesmo
pelas madrugadas. Quantas horas por dia? Ah, muitas horas, muitas horas. Então eu cresci vendo isso, a mulher em casa, o meu pai já realizado, porque meu pai é bem mais velho que ela, meu pai já realizado, já na época eu creio que já era procurador do estado concursado, já era um homem que tinha morado, meu pai morou em Salvador, morou no Rio de Janeiro, morou nos Estados Unidos, ele sempre foi uma pessoa muito antenada, muito, muito cuidadosa com o seu currículo. E minha mãe não, como eu vi ela começando muito essa parte de estudo, né? Estudar, a mulher estudar, na época eu fumava muito. Então era com as amigas, varria a madrugada estudando. Então isso me marcou muito. E isso, claro, com o tempo eu vi que realmente o ambiente, né? Ele influencia muito. Que massa, né? Ela já tinha um empoderamento feminino muito forte. Com certeza. Com certeza, ela foi aprovada em vários concursos públicos e na época as mulheres elas eram realmente muito mais discriminadas do que hoje. Tu lembra de alguma frase dela de falar sobre estudo, sobre potencialidade daquilo, que aquilo ia transformar a tua vida e que tu tinha que acreditar naquilo? Ela sempre falou que o estudo é o melhor caminho, né? Principalmente minha mãe sempre foi muito enérgica quanto a isso. Meu pai muito mais assim, sereno, dando mais autonomia para o adolescente, mas minha mãe efetivamente ela é muito pulso, muito forte Esse nisso. caminho da sua mãe, ela te influenciou muito, por exemplo, a potencializar o valor da mulher em qualquer meio que você... Com certeza, com certeza. Ela foi entusiasta da minha parte profissional, né? Apesar de eu ter casado muito novo e profissionalmente, depois de eu ser casado, que eu profissionalmente me tornei, né, alguém que pudesse ser mais conhecido, digamos assim, mas ela foi fundamental, principalmente na parte de concurso público, que eu fiz muitos concursos, e ela foi aquela pessoa que mais me... Incentivou. Não vou dizer orientava, não, ela mandava mesmo. Como era? Não era orientar, não, ela mandava mesmo. Vai fazer o concurso. Vem que fazer concurso. Não, mas tem um porém. Quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer para educação física, né? Por conta do esporte. Eu queria montar uma academia. Isso que a gente tem hoje, academia, eu já tinha esse projeto há muitos anos, né? Eu com 17, 18 anos, não, eu quero fazer educação física. Que antigamente tinha em Teresina a academia Força e Forma. Era ali, você é mais novo que eu, não lembro, mas a academia Força e Forma era uma academia moderna, que era ali próximo ao antigo restaurante Elias, depois do Balloon Center, naquela avenida. E era uma academia moderna, eu digo, poxa, eu quero fazer educação física para ser um orientador físico, um professor. E montar meu negócio. Uma academia bacana, né? Mas eu cheguei com essa história lá em casa e minha mãe disse, não, você vai fazer direito. E aí segui os conselhos dela, as ordens, né, dela. Não foi pedido, não. Vai fazer direito. Fazer direito, não. E tu tinha alguma referência, sim, né? Mas uma vontade de fazer? Isso, o direito, eu acho que é uma coisa muito natural de todos nós, né? Independente de você estar ou não na área do direito, é uma coisa que diariamente você lida com isso. Você faz uma compra de um produto, você faz um negócio, você adquire desde o ingresso de um cinema, tudo ali é relação negocial. Então o direito está no nosso dia a dia. Eu acho que é diferente, por exemplo, de uma profissão como engenharia, uma profissão como medicina, que você, para ter um contato direto, você tem que estar mais próximo daquele setor. O direito não. As pessoas comuns, que são mesmo de outras áreas, elas têm acesso direto ao direito. Então é mais fácil de alguém passar a cursar direito ou passar a exercer alguma função na área do direito, porque é uma coisa que está no nosso dia a dia. E antes era bem isso, né? O pai e a mãe ou era direito, ou era engenharia, ou medicina. Ou medicina, né? Hoje mudou um pouco, claro. Hoje ampliou muito, né? Deu um leque grande. Exato. E quando é que o direito entra na sua vida? Bem, o direito entra quando eu me formo, 22 anos, né? Que aí realmente vem aquela história. Agora... Pô, na hora que você casou, velho. Eu casei 4 meses depois que eu me formei em direito. Eu me formei em agosto. Mas você passou com quantos anos? Casei em dezembro. Não, você passou para direito com quantos anos? Com 17, 18 Caramba! anos. Me formei com 22. Na semana que eu fiz 22 anos, eu me formei em direito. Já passou direto na OAB? A OAB veio depois, porque a OAB na época tinha 2 exames. Em novembro eu passei na OAB, logo em novembro, né? Passou bem, de primeira. Mais ou menos. É difícil foi pra primeiro, todo... mas foi assim quase que... Mas passou. Passei assim no Photoshop. E aí, esse direito, quando é que ele entra definitivamente no seu dia a dia, no lar, para bancar conta? Como é que foi essa dificuldade, Na necessidade, cara? realmente. Na necessidade. Quando eu casei, né, fui pai muito novo, fui pai com 22 anos também. E aí, realmente, claro, por mais que exista um auxílio dos pais... Mas a necessidade, eu pensar muito no futuro, sempre me fez... Eu tenho que fazer um concurso, eu tenho que ter algo fixo, né? Eu tenho que ter algo que possa me dar uma estabilidade. E eu acho que o meio que eu estava influenciou muito isso. Tipo, os caras falam muito de ti assim, mas é berço de ouro, o pai já era muito bem sucedido, o cara se formou. Tu vivia com a grana do teu pai ali ou não? Não, de forma alguma, era tudo muito, muito regrado. Ele era duro? Meus irmãos já tiveram muito mais facilidade. Tem gente que bate, inclusive, em ti sobre isso.
Não? Não, de forma alguma. Sempre tive muitas restrições, que eu acho que tinha que ter mesmo, né? Muitas regras, muitos valores. De forma alguma por exemplo, eu fui ter carro com 20 anos, 19, 20 anos. Já estava com o terceiro semestre do curso de Direito. E, enfim, sempre fui muito regrado lá em casa, nunca teve nenhum tipo de regalia, até porque a nossa família, ela é muito assim, né? Nós nos consideramos muito simples. Né? Teu pai era muito conservador? Meu pai é, sim, meu pai é. Meu pai é um sujeito advogado, mas é professor aposentado, músico, que eu falei agora há pouco. Então é aquele um pouco boêmio, mas uma pessoa muito conservadora, muito boêmio, toca um cavaquinho, um violão, piano, órgão, né? Um dia eu trago ele aqui. Pode vir, vai ser maravilhoso. E aí você casa, cara, e começa... 22 você anos. casa com 22 anos, a esposa com 20, aí você ia agora, né? E aí, o que passava pela cabeça, cara? Bem, naquela época era outro mundo, Fala né? um pouquinho mais perto do microfone. Naquela época era outro mundo, né? Era outro mundo. A internet estava começando. Lembro que e-mail estava começando aquele lance de você mandar um e-mail, né? Tava começando o computador, era MX, parece o nome do computador que tinha. A gente comprava o computador, travava mais do que... né? A internet era discada. Era um negócio de louco mesmo naquela época. Então, era um mundo, acho que, menos difícil do que hoje. Era menos difícil. Não tinha violência que tem hoje, né? Não tinha pandemia. Né? Era outro mundo. Era um mundo mais fácil de se viver. Mas nem por isso a gente lutou muito para... Eu acho que todo homem tem que ter seu objetivo. Tem que ter suas ambições. Ambição não é que você vá cotovelar alguém, mas a ambição de você ter metas e dizer, se alguém pode, por que eu não posso também? Não é? Então, por que eu não posso sonhar? E o sonho, você não paga nada para sonhar. E ninguém pode proibir de você sonhar. Então, quando você tem isso na sua consciência de que você pode sonhar e o sonho diz respeito a você, eu acho que você pode ir até mais longe do que você poderia imaginar. E eu acho que, modesta parte, eu fui mais longe do que eu poderia ir. Dentro da minha timidez, da minha individualidade, da minha capacidade, eu acho que eu fui até longe, acima das minhas expectativas. Para conseguir esse objetivo. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente conseguir até mais do que a gente sonhava. Qual é o papel da sua esposa nessa sua trajetória? É muito forte, né? Eu acho que a família realmente... Não é clichê, mas família é a base de tudo, né? Às vezes as pessoas acham que é clichê, fala por falar, mas a família realmente é a base de tudo. E quando você tem uma esposa, uma mulher que lhe acompanha há muitos anos, né? Nós vamos fazer já 26 anos de casado. Tempo pra caramba. É muito tempo, acho que quase a tua idade, né? Eu tenho 40, eu tô há 21 com a minha. Olha aí. Então, 21 com a minha. Então nós estamos na mesma... na mesma vibe aí. Então, e o massa é o crescimento juntos, né? O crescimento junto, você sair realmente de baixo. Ela também, eu incentivei... Ela é da área de processamento de dados, mas eu incentivei muito ela a cursar Direito. Ela cursou Direito, hoje ela é aprovada no concurso público, ela exerce um cargo público concursado na Justiça Estadual. Então, assim, sempre a gente teve esse ritmo, né, de cumplicidade e de incentivo muito grande, porque enquanto eu estava estudando, ela estava cuidando da família, né? E eu estudava muito mesmo. Tipo, quantas horas por dia? Eu cheguei a estudar 12 horas por dia. Né? A média que eu estudava era de 8 horas e 45 minutos por dia. Mas estudar mesmo, estudar ali. Se você sai para tomar água, você corta o tempo. Você nem saía, velho. Mesmo. Então, se você vai para almoçar, jantar, corta o tempo. Então, eu tinha um estudo muito organizado, concurso, eu fui concurseiro, e passei nisso, passei em vários concursos, não passei em tantos outros, mas quando você está numa rotina, eu comparo muito com exercício físico. Você está numa rotina tão grande que você chega na academia, você consegue levantar todos os equipamentos, você consegue fazer tantas horas de esteira. O concurso é mais ou menos assim. Quando você está tão condicionado que você não sente estudar 8 horas e 45 minutos em média. Ou seja, em média você está de segunda a segunda com esse tipo de carga horária. E tem que ter um foco absurdo, né, Tem que ter um foco, tem que ter até a questão física. Você não pode ter dor na coluna, você não pode... Né? Você tem que ter vários fatores que... O esporte te ajudou nisso? Ajudou, sim. E eu nunca deixei de frequentar o esporte, nunca deixei de ter... Eu sempre quis... A vida social. Nunca deixei, sempre pude conciliar muito isso. Bom, se o dia tem 24 horas, você tira 9 para estudar, sobram 15. Dorme um pedaço. Você tem 8 para dormir, sobram 7. Tem muita hora ainda para aproveitar. Né? Will, que a gente faz aqui diferente, porque a gente podia estar falando do teu currículo, de como é que você passou. É uma parada totalmente diferente. É muito mais contar essa história. Você passou em quantos concursos, cara? Eu passei em 7 concursos. 7? Deve ter feito uns 13, 14. Quais aí? Que eu passei? Eu passei para analista do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Regional Eleitoral,
do Tribunal Regional Federal, do Ministério Público da União, professor da Universidade Federal, perito da Polícia Federal e procurador do Estado, que é o cargo que eu exerço hoje. E ninguém chega lá e te bota, não. Ou você vai... E ninguém vai lá, responde as questões. Você tem que estar sozinho ali. Porra, né? Imagina a dedicação de vida que foi para chegar nesse... Com certeza. Porque é aquela história, na hora H, você que é apresentador. Não é seu pai, não é sua esposa, não é seu filho, não é seu cameraman, não é ninguém, é você aqui. Na hora do concurso também é você. Você está diante de um universo, está diante de uma pressão, às vezes insuportável, e o psicológico é muito importante, e é você ali. Uma pergunta, nesse momento que passa mais na cabeça, é você ou o contexto de toda a família? Diz assim, isso aqui é a minha oportunidade de mudar o meu mundo, de mudar a minha vida, a vida de quem está perto de mim. Era mais ou menos isso que vinha em todos os concursos? Olha, o último concurso que eu passei, que foi de procurador, que é o cargo que eu ocupo hoje, realmente, eu confesso, quando eu cheguei na última etapa, minha filha tinha estado doente, passou 15 dias internada no hospital França Filho, depois foi transferida para o Hospital São Marcos, ela teve um derrame na pleura, uma pneumonia grave, e eu estudava para a última etapa no Hospital São Marcos. Inclusive o médico chegava lá, ficava até envergonhado, que o médico chegava às 7 da manhã, eu estava dormindo, e tendo estado estudando pela madrugada, né? Levava os livros para lá. Mas no quarto, na suíte, né, do Hospital São Marcos. E aí, mas assim, no último concurso, realmente, quando eu cheguei, sentei, e depois desse sofrimento todo, sentei e vi que, olhei para a turma e vi, aqui, todos estão iguais a mim, eu tenho condição de passar. Quando eu recebi a prova, e claro, dá uma tremedeirazinha. Dá uma tremedeira, realmente, você tem que ter que... Eu acho igual você bater um pênalti. Acho que é mais ou menos assim. Na final de Copa, né? Na final de Copa do Mundo, né? Você pode bater 100 pênaltis, mas na final da Copa do Mundo você bateu um pênalti, e ali era na final da Copa do Mundo. Era o que você queria? Era o que eu queria, era a decisão mesmo. E aí, quando eu li a prova, deu assim uma suadeira, tremeu um pouquinho assim, eu digo, poxa, realmente eu vou passar, eu vou conseguir. E aí foi isso, né? Passei depois no concurso, eu lembro que na época eram 770 candidatos, do Brasil todo, eram 10 vagas e eu passei em segundo lugar nesse concurso. Então foi uma vitória muito grande, eu tinha 26 anos. Novo? 26 anos novo e assim, não quero aqui contar vantagem, mas apenas dar o testemunho de que tudo é possível. Não é porque eu sou neto de um advogado ou filho de advogados que eu passei. É que te falam muito sobre isso, falam né? Muito disso, né? Neto, Quer dizer, o seu neto não pode ser um grande jornalista? Pode ser um grande apresentador? Tem essa parada, né? Ele veio aqui, ele tá com incumbência disso porque ele é neto de fulano de tal, é filho de fulano de tal. Isso te limitou algum dia? Não, eu sofri muita discriminação com isso, muito. Ainda hoje sofro, ainda mais na campanha eleitoral da AB, tem pessoas que alegam isso, né? Que eu acho que, principalmente entre advogados, a gente não deve ter esse tipo de discriminação. Mas vamos lá, se o cara tem 10 vagas, passa em 2. O teu avô não foi fazer por ti. De forma alguma. Não é? Se eu tivesse ido, eu teria passado em primeiro lugar. Não é? Exatamente. É óbvio, cara. Meu avô é um cara, poxa, ele tem 99 anos de idade, fez agora 99 anos. Essa família vive quantos anos, pelo amor de Deus, aí, cara? Eu tenho 48, eu acho que pelo menos 50 mais à frente eu tenho. Tem que me aturar muito tempo, a gente vai aqui umas 50 vezes aqui, viu? Caramba, velho, 99, mas ele é lúcido, viu? Tá lúcido. Lúcido? Lúcido. Fez 99 anos e 6 meses agora. Ele bebia? Dia 11. Não, sempre foi muito... Tomava uma cervejinha, um uísque e tal... Né? Dizem aí que ele gostava muito de namorar. Não sei porque eu não isso posso... não é de família não, né? Não sei porque é dele isso aí. Mas meu avô, não é porque seja meu avô, mas é um cara assim, acima da média, né? Eu digo assim, que eu conheci um gênio, né? Meu avô realmente é um gênio. Um gênio que eu digo assim, alguém que fala 6 idiomas. Né? 6 idiomas. É um cara que tem uma memória fabulosa, sabe muita literatura, é um cultor do português, não é? Um grande advogado que aquele jurista realmente é a moda antiga, né? Cara que sabe da filosofia, que sabe do direito criminal, do direito civil. Te aconselhava muito? Muito. Mas sempre um cara muito sério, muito firme assim nas suas... Andava muito com ele, Celso? Muito. Não, o nosso escritório é porta com porta. Agora ele está assim por conta da pandemia, já está velhinho, com quase 100 anos, né? Mas assim, convivi muito com ele, de discutir, de discordar, de convencê-lo. Eu lembro que algumas teses que a gente conversava, eu conseguia convencê-lo. Ele realmente... Isso para mim era motivo de muita satisfação. Eu convenci alguém que é realmente... Eu tô com medo de ver amanhã ele correndo na Raul Lopes. Mas realmente, assim, eu tenho um privilégio. Ainda totalmente lúcido. Tá, totalmente lúcido. Tenho um privilégio realmente de ter convivido de muito perto com um gênio, com um avô querido, claro, familiarmente falando, né, de forma carinhosa, mas assim, um privilégio que eu tive e tenho
E tive, por 20 anos, porque foi realmente o período que nós convivemos no escritório, de conviver com um gênio. Isso não é próprio. O que é que ele te aconselhou sobre essa candidatura? Não, sempre foi um entusiasta muito grande. Foi? Ele foi presidente da OAB por 6 vezes, né? E sempre foi um grande entusiasta, porque ele realmente é defensor da OAB, da advocacia, das causas. É um advogado muito ético. Ele é um advogado que sempre disse, olha, minha advocacia é mais um papel. Eu não gosto de lobby, eu não gosto de jeitinho, eu não quero que meu processo dê certo por conta de amizade, de A ou B. Então a minha advocacia é mais no papel. E eu cresci nesse ambiente com ele, na advocacia, de que a advocacia deve ser feita de forma ética, mais no papel e não na influência, na interferência de amizades. Então ele é um grande incentivador realmente. Qual é o maior preconceito que você sofre hoje nessa disputa? Pelo que você entendeu até agora. Eu acho que as pessoas nessa disputa, algumas pessoas, claro, elas esquecem que nós passamos por uma grande tormenta que foi a pandemia. Estamos ainda na pandemia. Então, qualquer gestor, desde a sua própria casa, residência, ao gestor de uma empresa, a multinacional, a uma instituição como a OAB, qualquer gestor sentiu muitos impactos nisso tudo. E, claro, mesmo com isso, a gente conseguiu fazer muita coisa. Então, as críticas que às vezes surgem, eu creio que muitas são injustas, porque nós tivemos uma pandemia, e que é uma pandemia que foi terrível. Mas, mesmo assim, nós conseguimos fazer muitas ações e muitos trabalhos. Hoje, a crítica que mais tem é que, vamos supor, é até difícil de falar das críticas que é contra você mesmo. Né? Mas é bom falar sobre isso. Às vezes a crítica é porque eu já exerci outros cargos na OAB, que eu já estou lá há muito tempo, né? Até um certo preconceito por quem é experiente, né? Quer dizer, a experiência ocupou outros cargos na OAB, e a experiência é muito importante, porque eu digo sempre, se você vai pegar um avião, chega lá, sobe vai no finger, né? Antigamente chamava de sanfona, hoje é finger, né? Mais sofisticado. Você chega lá, o comandante, todo elegante, e você pergunta, comandante, quantas horas de voo você tem? E o comandante, você tem medo de voo, medo de avião. E o comandante diz, eu tenho 10 mil horas de voo. Aí você vai viajar tranquilamente. Poxa, o cara já viajou. Experiência grande. Experiência, né? O seu medo de avião fica até um pouco mais tranquilo. Mas se você chegar depois na viagem de volta e perguntar para o comandante, quantas horas de voo você tem? E o comandante disser, essa aqui é a minha 11ª hora. Você vai ficar, poxa, será que esse cara sabe realmente chegar lá? Mas tem aquela outra pergunta que é também crucial, né? A gente vai chegar nesse tema OAB, mas o cara pergunta, por que você teve tempo e não fez antes? Exato. Não é? Tem isso. Você teve esse lastre aí. Por que você não ajudou você não antes? Fez? Né? É porque não tinha caneta? Exato. Agora nós fizemos muito, né? Fizemos muito nessa gestão. Mas nós vamos chegar. Como é que começa essa relação mais... Claro, seu avô foi por 6 vezes. Como é que começa a relação do Celso com a OAB? Foi natural. Na época que eu me formei, o presidente era o Nelson Neri, um sujeito muito... um grande gestor que a OAB teve, o Nelson Neri. Hoje ele é da Academia de Letras, né? Presidente do Conselho de Cultura. Um cara que eu tenho uma amizade muito grande por ele, uma pessoa muito boa. Lançando um livro agora. Lançou o livro, né? O Nelson tem muitos livros publicados, é um sujeito fenomenal. É meu eleitor, inclusive, nesse processo agora de... Tá com você? Tá, meu apoiador, gente muito boa. E começou naturalmente. Eu sempre frequentei os eventos da OAB, né? Os simpósios, os seminários. Você vai fazendo amizade com um, faz amizade com o outro, passa a ir mais na sua casa. Isso faz com que você, aos poucos, vá querendo participar da atividade política, né? E eu tive uma função muito importante na OAB, há um tempo atrás, que eu fui presidente da Comissão de Exame de Ordem. E naquela época a prova era feita aqui. Né? Era um negócio muito... A gente formou uma comissão de exame de ordem, um negócio muito organizado, né? Então, daí começou realmente a minha, vamos dizer assim, a minha capilaridade política na OAB. E foi te apaixonando aquilo? Foi apaixonando e vendo que aquela instituição, a gente tem que se aproximar dela. A gente tem que se aproximar de onde a gente vai conviver pelo resto da vida. Então, a forma que eu encontrei de me aproximar da OAB foi dizendo que, poxa, se eu vou ficar aqui sempre convivendo com ela, com essa instituição, eu tenho que me aproximar dela para fazer alguma coisa para ela e para os meus colegas. Mas, Celso, sabe que tem uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, eu como leigo, não advogado, né? Do outro lado aqui. O que a gente imagina muitas vezes é que quem chega a ser presidente é o passo para ficar milionário. Não tem? Tem. Ele vai pegar grandes contratos. Sim. É muito mais de uma vontade de ajudar a classe ou de se auto-beneficiar? Bem, da minha parte, é uma vontade integral de ajudar a classe e a sociedade, porque é impressionante como a OAB ela tem presença na sociedade. Vou te dar um exemplo aqui. Quando veio a pandemia e nós ficamos daquela forma sem saber nem se a gente ia acendia a luz, com medo, qual a ideia que eu tive? E vi uma reportagem que estava com problema de sangue, bolsa de sangue. Nós
eu digo eu aqui, vou individualizar, mas porque a ideia foi minha, realmente partiu de mim. Pode falar, tem que falar. Nós contactamos 20 associações de classe, Conselho de Medicina, Odontologia, Contabilidade, para fazermos a campanha de doação de sangue para o Hemop. Então vejam a importância que a OAB teve só nesse aspecto aí que eu acabo de relatar. Então a importância que tem a OAB não é só para advogado, é para a sociedade de forma muito intenso. Inclusive, às vezes, essas pautas da sociedade consomem mais a OAB do que a própria pauta para a advocacia, dada a exigência que a sociedade tem em várias áreas, na segurança pública, sistema penitenciário, na justiça, na previdência, políticas públicas, meio ambiente, saúde. Então, isso aí realmente é algo que faz com que a gente tenha, de certa forma, uma ligação, né, uma vontade de ajudar o próximo. E a OAB ela tem muita solidariedade entre os colegas e entre a sociedade. O que seria da sociedade sem a OAB hoje? Olha, seria um caos. Olha, se você... Sem a OAB, sem os advogados, seria realmente... No geral, estou contextualizando. Seria uma catástrofe. Seria uma catástrofe, porque tudo hoje em dia passa por um advogado. E claro, todo advogado tem a sua casa, que é a OAB. Tudo passa por um advogado. Uma organização de empresa, a extinção de empresa, a questão dos bens, os negócios, né, as relações, a estabilidade das relações, serviço público, tributário, finança, eleições, tudo isso passa com o advogado. É como, por exemplo, a imprensa. Tem que ter os profissionais da imprensa. Você não pode abstrair isso. É como a sociedade para com a advocacia. Pode falar, Cris. O senhor tem muitas horas de voo, né? Digamos assim, contextualizando a história. Fez pós, inclusive, na Espanha. Trouxe algum modelo que hoje seja aplicado na OAB, que a gente possa concretamente? Sim. Essas concepções de cultura, eu trouxe muito do que eu aprendi, né, fora daqui. E aqui também, claro, com grandes mestres. Né? O curso que eu fiz na Espanha, na Argentina, aqui, muitos cursos que eu fiz, sempre fui inquieto. Eu sempre pensei o seguinte, eu vou para todos os eventos que tenho, inclusive de que eu sei que vai ser ruim. Então, às vezes, eu achei o centro que era péssimo só para ver o que não fazer, né? Caramba! O que não fazer. Não pode ser assim, que esse professor aqui tá... Então, eu sempre participei de todos os eventos que eu podia ir e sempre isso foi trazendo experiência. E você só pode inovar se você quiser trazer alguma coisa que já foi aplicada em algum lugar. Então, aqui nós fizemos uma revolução com relação às pós gratuitas para 4.000 advogados. 4.000? 4.000 advogados no Piauí. Hoje estão concluindo 3.700, porque alguns desistiram. 3.700 advogados no Piauí estão concluindo duas pós gratuitas que nós oferecemos na pandemia. Mas é gratuita mesmo. E por uma faculdade reconhecida aqui no Piauí. Uma pós dessa particular custa o quê? 3.000 e tantos reais. É uma grana? Geralmente 18 parcelas de R$200. E é gratuito. Não teve um boleto bancário para um advogado receber. Advogado. Não. Com professores, aulas ao vivo, online. Foi a primeira vez no Brasil que se fez isso e foi feito aqui no Piauí. E agora o B Maranhão puxou para lá o nosso expertise, fizemos um convênio, eles estão fazendo mais 2 pós-graduações lá e que também que o Piauí tem direito a participar. Então é um case que está indo para o Brasil inteiro. Com certeza, um case que realmente foi revolucionário. E caso você reeleito, você pretende ampliar isso para outras coisas? Pretendo sim, porque nós temos hoje pós-graduados de Ilha Grande, lá no norte, a Santa Filomena, no extremo sul. Por conta dessas pós que fizemos virtuais e gratuitas. Pois a pandemia, nesse caso, apressou muita coisa boa para o advogado da parte educacional, né? Com certeza. Isso nós revolucionamos mesmo. Né? A gente está falando... A gente quer continuar nisso. A gente está falando... O que a pandemia atrapalhou na tua gestão? O que ela incomodou tanto? Porque um dos maiores discursos que você tem hoje contra você é sobre a pandemia. A pandemia atrapalhou muito, principalmente na questão social, né? Eventos, congressos. Deixa eu falar uma parada aqui. De 0 a 10, o que você conseguiu realizar do que tu tinha planejado? Eu acho que 8. 8. A nota boa, bem aprovativa, 8. Você acha que dava para ter feito mais? Dá, sempre dá, né? Sempre a gente tem que ser... O que eu perguntei foi, a pandemia atrapalhou o que você estava planejando fazer? Sim, atrapalhou. Em que pese a gente ter feito muita coisa, mas atrapalhou. Por exemplo, congressos jurídicos, eventos jurídicos que eu iria fazer em Parnaíba, em Picos, no extremo sul, de mini eventos a grandes eventos, isso aí, salões de livros. Eu tinha um projeto, por exemplo, de OAB musical que eu ia fazer, nós iríamos criar um coral de advogados na OAB, idas à justiça, pressões que faríamos para o restabelecimento da celeridade do judiciário. Tudo isso foi prejudicado por conta da pandemia. As instituições deixaram de funcionar realmente, né? E tiveram as suas razões para isso. Mas
Isso foi um caos, foi algo caótico que foi no mundo todo. E a gente teve que superar. E estamos aqui para contar a história. Dava para fazer... Você acredita que se essa gestão tivesse sido um período não pandêmico, né? Teria sido uma cara muito mais forte nesse aspecto de evolução de jovens advogados? Porque o que a gente tem muito são jovens advogados hoje no mercado, é um absurdo. Né? Um mercado amplo que nasce e surge no meio de uma pandemia, e o que fazer? Exato. Qual é o desafio desses jovens? Bem, os jovens foi justamente isso, a qualificação. Porque se você vai buscar um assessoramento de um advogado, você vai querer que esse cidadão tenha um preparo naquela área. Então, eu estou aqui com um problema relacionado à guarda de um filho, por exemplo. Eu vou procurar quem? Um advogado. Quem é esse advogado? Esse advogado tem que ter preparo, tem que estar qualificado para responder à sua consulta e resolver o seu problema. Então, a qualificação, ela é importantíssima. Por isso que nós canalizamos, né, as ações do OAB para a qualificação dos advogados, principalmente dos jovens. Qualificar-se. Agora, claro, o número de advogados no Piauí é um número significativo. Vem crescendo muito, não vem, Celso? Vem crescendo muito. Nós temos no Piauí 33 faculdades de Direito. Caramba! 33 faculdades de Direito. Nós temos faculdade em Corrente, 2 em Corrente, 2 em Picos, 2 em Floriano, 2 em Piripiri, 3 em Parnaíba, 1 em Campo Maior. É muita faculdade. 1 em Bom Jesus. Por ano são colocados quantos advogados no mercado? Cerca de... Um ano normal, que nós não temos ainda... O último ano foi 2019, 1.200 advogados. 2019. 2020 não houve tanto por conta da pandemia, 2021 ainda está. Mas em média, 1.200 advogados ao ano. Com OAB? Com OAB. E nisso só são aprovados no exame cerca de 18%. De cada 100 bacharéis que fazem o exame, só 18 são aprovados no exame de ordem. Então, há aí uma grande quantidade de bacharéis que estão aí aptos. Ainda para... Não estão aptos a advogar. Caramba, hoje nós temos quantos advogados? 18 mil no Piauí. 18 mil no Piauí. O que dizer a respeito do advogado empreendedor? É um advogado que está atualizado, né? Um advogado que está atento à realidade atual do mercado. O advogado empreendedor, ele tem desafios facilitados pelo seu perfil de ser empreendedor. Então, o advogado que é empreendedor, ele é um advogado organizado, um advogado que está alinhado às novas tendências de mercado, aos novos nichos de mercado. Hoje nós temos, por exemplo, essa questão de proteção de dados, né, contra fake news, direito digital. Então, essa linha de atuação advocatícia que não tinha 5 anos atrás, 3 anos atrás, é um novo nicho de mercado. E é um bom nicho? É um bom, com certeza. Com certeza é uma área muito nova. Inclusive, agora nós temos um projeto na OAB de fazer a primeira pós em direito digital do Piauí. Olha aí. Quer dizer, advogados expertos nessa questão. Gratuito? Possivelmente gratuito. Possivelmente gratuito. Exclusivo, hein, que o senhor Johnny? Exclusivo? Possivelmente gratuito. Doutor Celso. Porque é uma área nova, realmente. Total. É uma área que, inclusive, eu confesso a minha ignorância, porque realmente é uma área ultramoderna, né? Uma área que realmente está despertando o interesse de muitos advogados, notadamente os jovens advogados. Porque as redes sociais hoje elas pairam em todas as áreas antigas da OAB. Exato. É a política, é a advocacia institucional, tudo passa pela rede social. Tudo e às vezes passa. você fica meio que refém, não sabe o que Exatamente. fazer, como proceder. Então a expectativa é que você crie um após com a galera. Direito digital. Antigamente, como é que a cabeça informava-se para os advogados? Eu peguei essa época. Chegava um jornalzinho, de tantos e tantos meses chegava um jornal, uma revistazinha, um jornalzinho com os informativos da OAB. E você ficava, às vezes, ansioso para receber aquilo em casa, nos correios, né? Hoje não. Diariamente você acessa o Instagram, acessa o site, você tem as informações da ordem, né? Tu pensa em criar alguma plataforma específica para o advogado do Piauí na OAB ou já está criando isso? Eu acho que nós temos YouTube, né? Nós temos já esses canais. A tendência é que a gente vá sempre se modernizando, né? Nós temos uma comissão de direito digital, uma comissão de direito eletrônico, com um pessoal advogado, um pessoal que entende muito dessa área, um pessoal que realmente é inovador. E a gente confia muito nisso, né? Porque hoje a justiça, em boa parte, ela é virtualizada. A justiça do papel ela está se extinguindo com o tempo. Então tudo hoje é virtual. E o advogado tem que estar adaptado a isso. A gente está falando em evolução de time, né? Evolução de conhecimento. E antigamente um advogado do interior para vir para cá, se ele quisesse alguma coisa, ele tinha que vir para a capital, né? Exato. Essa interiorização da OAB, a gente tem exemplos espetaculares como Esperantina, São João do Piauí. Qual é o papel desse tipo de interiorização da OAB, né? Dos canais da OAB no interior, na sua gestão? O que é que você não conseguiu fazer que ainda se
pretende fazer caso reeleito? A gente interiorizou muito a OAB, a gente reformou várias sedes, fizemos sedes próprias Porque também. as sedes eram umas vergonhas, Pois né? é, tinha lugar que era totalmente insalubre mesmo. Era melhor até ter fechado antes. Então, não, nós realmente fizemos sedes novas em várias cidades. Campo Maior, Bom Jesus, Valença, São Raimundo, Esperantina, São João, Oeiras, Piripiri. Iniciamos um clube em Floriano, fizemos uma área de lazer em Água Branca, reformamos outra sede em Parnaíba. Enfim, essa interiorização é muito importante, porque o advogado vê ali a presença da instituição. E não só o advogado, mas as pessoas que estão lá. Por exemplo, nós criamos a subseção de São João do Piauí e de Esperantina. Isso é importante para os advogados ali? É. Por quê? Porque ele tem ali a sua instituição presencialmente, né? Ele pode ir lá na sua casa, ele pode ter um porto seguro ali na sua região para quem se dirigir. E diminui a distância daqui de Teresina. Então, quando a OAB está presente na cidade, ali atende a advocacia, mas também a sociedade. O cidadão se sente até mais seguro em saber que ali tem a OAB e que as autoridades, outras, não podem fazer o que querem. Elas sofrem realmente ali, com a presença da OAB, uma certa limitação no dia a dia. Isso serve também de efeito pedagógico, né, para todas as pessoas, toda a sociedade daquela região. E nós temos plano de fazer mais ainda no interior, criarmos outras regionais. É uma meta? É uma meta. Nós queremos criar mais 5, pelo menos 5 regionais. Quais seriam essas regionais? Seriam Altos aqui, vizinho, Piracuruca, Simplício Mendes, no sul do estado, Paulistana e Simões. São 5 regiões que realmente, até por questões geográficas ou populacionais, precisam seriam ter... casas dos advogados. Seriam outras regionais, né? E o conselho de classe no Piauí que mais tem sedes é a OAB. Nem outro conselho de classe tem sedes, tem mesmo? presença que tem a OAB no Piauí. Nós temos 15 regionais. O que chama a atenção nessa decisão da OAB, nessa eleição da OAB desse ano de 2021, que está parecendo eleição para governador. Vamos ser honestos, né, Kilson? Com certeza. Há um engajamento. Eu nunca vi um engajamento tão grande como a gente tem visto. O porquê dessa politização dessa eleição da OAB? Bem, eu confesso que as eleições Você ganharam... tomou um susto, assim, pelo tamanho que ficou? Sim, porque eu acho que as discussões têm que ser mais nas ideias, né? E nessa campanha realmente houve e há uma disseminação muito grande de fake news, né? de informações desabonadoras. Tem? Isso tem sim. Tem muito ódio? Tem muito ódio, né? E assim, eu estranho realmente, pela minha experiência, a que ponto chegou isso. Porque não é de interesse de ninguém nós disseminarmos informações desabonadoras. Quanto mais a gente eleva a instituição, mais ela vai ser respeitada pela sociedade. Então, de certa forma, nos preocupa muito. Por quê? Porque nenhum dirigente da OAB tem remuneração. Nós não temos gratificações. Você falou de governador aí. Nós não temos a estrutura de um governador, não temos salário. Primeiro, não tem um salário, não recebo nem R$1 para ser presidente da OAB. É algo honorífico, é voluntário. Não tem um diário. Se eu for, por exemplo, fazer uma viagem para Brasília, eu não recebo diária. Eu tenho direito à passagem, ao hotel, ao transporte e uma alimentação razoável. Não é? Não tenho direito, por exemplo, a bebidas alcoólicas. Eu não consumo bebida alcoólica paga pela OAB. Então, há muitas limitações. Não se compara, por exemplo, à estrutura que tem um governo, em termos que tem um gabinete civil, que tem todo o staff. Né? Nós não temos staff, nós não temos esse tipo de estrutura. Mas nós temos uma representatividade muito importante. E, claro, por isso mesmo que há interesses, né, de participar efetivamente da gestão da OAB. Eu respeito isso, claro. Mas uma coisa é você lutar para conquistar espaços na ordem, dirigir a ordem, mas outra coisa é você ter algumas informações que desabonam tanto quanto a instituição. A vaidade atrapalha um pouco a ordem? Sim, eu acho que a ordem mais a vida de um modo geral, né? Mas no geral, nessa eleição, por exemplo. Sim, eu creio que aqui e ali a gente vê situações que críticas devem ser bem assimiladas, mas quando as críticas são pessoais, né? Quando as críticas revelam, como você falou, uma palavra de ódio, eu acho que isso não é bom para nenhum tipo de disputa, quanto mais uma disputa de classe, né? Que nós não somos inimigos. Nós somos advogados e seremos por toda a vida advogados. Não é partido político que é A contra B, B contra C. Não, nós somos pessoas dentro de uma corporação e ficaremos pro resto da vida nela. Eu quero continuar na OAB, independentemente de ser presidente ou não, tendo amigos, tendo pessoas que possam conversar, que a gente possa... Celso, tu acha que estão levando mais pro ódio, assim, de uma disputa de Às Flamengo vezes, contra Corinthians? Às vezes é. Flamengo versus Vasco, assim, tá Sim, valendo tudo? Às vezes acontece isso, sim. Isso te magoa? Magoa porque eu me considero uma pessoa do bem, né? Eu me considero uma pessoa do bem e eu acho que jamais eu persegui alguém, jamais eu fiz algo para prejudicar alguém. Erros acontecem em toda gestão,
Errar é humano. É bacana você admitir isso, sabia? Claro, claro. Porque você sai de um pedestal de eu nunca errei, nunca... Não, a gestão é feita de erros e de acertos, faz parte. Né? Os erros devem ser criticados, devem ser buscados as suas revisões, os seus, né, eliminar os erros, faz parte. Sendo reeleito, você seria muito melhor como presidente? Com certeza, eu acho que sempre a gente está evoluindo. Aqui é a evolução da sua vida, da sua trajetória. Né? Aqui é a evolução. Com certeza o ano que vem estará melhor. Se Deus quiser. Na sua gestão 2022, que aqui é uma gestão, né? Você é um Todo gestor. ano é uma gestão. Não é? Você é um gestor. Então a nossa gestão, eu tenho certeza de que nós faremos muito mais e oxalá sem pandemia. Porque, olha, não é brincadeira, não é desculpa, mas você enfrentar uma pandemia com a crise que nós enfrentamos, sem ter dinheiro para pagar os funcionários da OAB, a justiça fechada, a advocacia sofrida, a sociedade, um preso que não poderia ter contato com o seu advogado, para despachar um processo de uma liminar, a justiça fechada, os bancos com problema para atender os clientes e os advogados, enfim, um caos. E de repente isso é colocado na sua mesa, e aí? Na sua conta, né? Na sua conta, e aí? Eu falo muito assim, mas por que o Celso não correu atrás de ter mais juízes nas comarcas? Esse problema, no meio de uma pandemia. Não, ele devia ter colocado mais juízes. Você recebe muito essa crítica? Recebo. Inclusive, às vezes, as pessoas confundem a eleição de presidente da OAB com a eleição de presidente do Tribunal de Justiça. Né? Como assim? Porque isso escapa da competência da OAB. Não é tua competência? Não, a competência da OAB é de exigir, de solicitar minorias, de pedir, de cobrar, de fiscalizar. Mas isso não é da noite para o dia. Esse é um processo que já vem de muito tempo. O judiciário piauiense estadual ele tem problemas crônicos de muito tempo, de décadas. E nós estamos apenas há 2 anos na OAB e nesse período teve pandemia. Mas estão querendo colocar no teu colo. Eu estou tirando, boto no colo de outras pessoas. E as audiências? E as audiências virtuais? As audiências virtuais têm sua vantagem. Você falou um ponto interessante, o advogado de corrente. Ele não precisa vir aqui ao tribunal para fazer a sustentação oral. Ele fala do corrente com o link, ele não precisa vir para cá. A pandemia apressou isso. Apressou isso, né? Isso é importante. Agora, há necessidade de ter a presença humana do juiz. Assim como tem a presença humana nossa aqui, tem que ter do juiz com a parte. O juiz com o jurisdicionado. Ele tem que olhar olho no olho com o jurisdicionado. Ele não pode ser só virtual. Então, o juiz tem que estar na comarca. O desembargador tem que estar no tribunal. Porque ele tem que ser real, tem que ser... Essa responsabilidade, então, não é só da OAB. Pelo contrário, ela é do judiciário e mais, ela é da classe política, ela é da imprensa, ela é das outras entidades de classe, Verdade. Ela é do Ministério Público. Não é somente da OAB. A OAB tem responsabilidade? Tem. E por que tem que dizer que a Cuba agora é sua? Porque botam para a eleição isso, né? Botam esse problema na eleição. Como se nós fôssemos... E não dava para ter falado antes isso, não? Dava para ter falado, mas é que tá. Às vezes a circunstância, né? Ela faz com que se revelem problemas que na realidade foram ocasionados por outras circunstâncias. Né? Essa questão do Tribunal de Justiça é um problema histórico. E então não é da agora. E não vai ser resolvido em 1 ou 2 ou 3 anos. Não vai. Vai não. Porque essa morosidade, cara. Eu tenho por exemplo, uma ação e de um lado para o outro são 8 meses, 9 meses, 10 meses. Quando é que o brasileiro vai entender que isso vai agilizar? Já existem alguns setores do Brasil, alguns estados do Brasil, que a justiça está em bom andamento. Nós temos tribunais e temos áreas que já estão em funcionamento. Nos que tange ao Piauí, nós temos a Justiça do Trabalho que funciona, tem boa celeridade. A Justiça Federal já foi um tanto quanto melhor, mas ainda é uma justiça razoável. E nosso gargalo é a Justiça Estadual. Você pergunta, por quê? É uma questão histórica. Por exemplo, concursos públicos. O tribunal passou a fazer concurso há pouco tempo atrás, para muitos cargos. Se você pega o TRT, o Tribunal do Trabalho, e a Justiça Federal, eles já foram concebidos com concurso público de 30 anos para cá. E isso aí, com o passar dos anos, revela uma justiça mais eficiente. Só esse dado que eu estou lhe dando já é um fato que implica... Essa morosidade, né? Na falta de qualificação, na falta de não qualificação do servidor pelo servidor, mas de qualificação do servidor pela estrutura funcional do tribunal. Então, isso, com o passar dos anos, revela essa morosidade e esse distanciamento do tribunal, da justiça, daquele cidadão, porque a justiça é feita para o cidadão. A justiça não é feita para o juiz, não é feita para o promotor, não é feita para o advogado. A justiça é feita para o cidadão. O cidadão que é aquele contribuinte que paga o seu imposto, que tem um problema na sua vida, e esse problema tem que ser resolvido. Porque o cidadão não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Tem que fazer justiça através do Estado. E o Estado faz justiça como?
através do judiciário. O que a OAB pode fazer com isso? A gente cobra muito, a gente faz sempre exigências para que haja um aumento do judiciário, uma melhoria. E tem técnicas hoje em dia de negociação. Tem as mediações, tem as arbitragens. Nós temos na OAB a Câmara de Mediação e Arbitragem, com pessoas preparadas. Tem quantas comissões lá? 76 comissões. Caramba! E temos uma Câmara de Mediação e Arbitragem que está instalada aqui em Teresina há algum tempo. Instalamos uma Câmara de Mediação em Parnaíba, em Bom Jesus, em Corrente, em Floriano, para desafogar o judiciário. O cidadão comum escuta muito em prerrogativas da OAB. Né? O que é definitivamente isso? Para o advogado e para o cidadão comum que não entende o que é isso? É uma dúvida, né? Prerrogativa, eu posso fazer uma comparação. Para a imprensa, por exemplo, o sigilo da fonte, né? Se você for levar o sigilo da fonte, perde a credibilidade da imprensa. Então, a prerrogativa é o direito que o advogado tem, por exemplo, de não prestar informações do seu cliente. É o direito que ele tem de ter acesso a um processo. É o direito que ele tem de acesso, de participar de uma audiência, poder fazer de forma horizontal um contraponto ao promotor ou a outro advogado. Ele exercer na sua plenitude a advocacia. E ele exercendo na plenitude a sua advocacia, ele está fazendo o quê? Protegendo aquele cliente dele, aquele cidadão que está sendo acusado de um crime, ou aquele empresário que está sendo processado. Então, quando o advogado tem a sua prerrogativa, ele tem uma proteção para ele, mas ali para defender o seu cliente. Daí porque as prerrogativas são muito importantes. E a OAB ela é defensora, quanto mais, das prerrogativas. Nós temos hoje lá uma ampla estrutura para defender o advogado. Inclusive, é um plantão 24 horas. Qualquer hora do dia, existe um plantão para que as prerrogativas sejam respeitadas contra delegado. É muito importante, né? Demais. Hoje Você é um grande defensor das prerrogativas. Claro, né? hoje é 24 horas do dia. Às vezes eu acordo 6h30 da manhã com operações da polícia. Né? Pois teve agora, recente, algumas. Operação Bússola. Me liga, 6h30, 5h30 da manhã. Né? E faz parte. Quem está ali, representando a advocacia, tem que estar a postos 24 horas. Celso, tu acha que a OAB nacional, vamos falar assim, ela poderia estar muito melhor se tivesse esse mesmo tipo de engajamento, uma união maior, uma liga maior? Ainda é meio que quebrado, assim? As OABs, elas são mais distantes? Nós temos 27 OAB, 26 estados, mais o DF, né? E a OAB Nacional, que é esse sistema todo complexo que é a OAB. A OAB Nacional, ela tem grandes valores, mas, claro que com a pandemia, nesse aspecto, né, nós tivemos um distanciamento da OAB Nacional, porque houve distanciamento em função até mesmo geográfico da pandemia, a questão presencial, né? A questão de saber lidar com esse fato novo. Então, a OAB Nacional também teve um problema político muito intenso entre o presidente da OAB Nacional com o presidente da República. Tudo atrapalhou, então, né? Tiveram um embate, né? Um embate muito forte entre os dois. Isso dificultou muito, pelo país afora, a boa relação da OAB, né, nacional com os poderes constituídos. E não é bom. É importante que a OAB esteja distante das questões político-partidárias. Você acha que era totalmente diferente? A OAB tinha que estar longe de... Longe. Não pode ter esse tensionamento com o presidente da República. Nem Você com o já governador. expôs a sua opinião política, assim? Já, sim, já. Já? Por exemplo, a relação que nós temos com o governador, a relação que nós temos com o governador, com o prefeito, são relações republicanas. Relações que podem ser do diálogo e podem ser do confronto. Não apenas do confronto, ou não apenas do diálogo, ou não apenas da amizade. Não é isso. Então, no aspecto nacional, houve realmente esse tensionamento entre o presidente nacional da OAB com o presidente da República, e isso realmente... Essa polarização atrapalhou um pouco. Atrapalhou um pouco, né? Esse bom relacionamento. Aqui no Piauí você faz diferente. Nós aqui tivemos o cuidado de separar isso, né? Nós temos bons relacionamentos com todos os segmentos políticos, a ponto de nós podermos exigir e poder cobrar, como também de poder, inclusive, dar algum tipo de opinião e até mesmo de elogio. E nós tivemos exemplos aqui claros que nós nos posicionamos. Eu vou dar um exemplo. No caso da eleição do Tribunal de Contas do Estado, que a Assembleia escolheu um conselheiro, nós fomos a única voz que se posicionou contrária à indicação de um deputado. Não porque eu tenha alguma coisa contra deputado, a sua competência, a sua capacidade, a sua desenvoltura política, mas porque entendemos que a Assembleia, ao colocar um par seu para o Tribunal de Contas, essa pessoa escolhida, como ela vai passar a julgar as prestações de contas de aliados históricos, aliados partidários? Era muito melhor ser feito um técnico, um advogado ou um contador. Nós somos uma voz assim, independente. Sofremos críticas do Poder Legislativo por conta disso, mas mantivemos ali a opinião institucional de que a OAB
opta por um técnico e não por um político no cargo do Então, por Tribunal de isso é Contas. bom manter essa distância. É muito bom manter a distância, porque dá credibilidade à nossa fala. Se eu fosse aliado de governo ou inimigo de governo, certamente qualquer opinião que eu desse, ele está falando isso A porque é oposição amigo. diz que, às vezes, né, você fala, um é candidato de tal governador, de tal base. O Celso é candidato de alguma base política partidária? De forma alguma. De forma alguma. Não tem um vínculo político. Sabe que eu nunca me filiei a partido político? Tu não é filiado? Nunca me filiei. E eu até me filiei a um partido uma época, mas acabou não me filiando, graças a Deus. Qual é? Não vou dizer não. Agora que ela vai falar. Então vou você dizer não é filiado a Nunca partido? me filiei a partido, apesar de ter sempre envolvimento Tem pretensões político. políticas? Não, não tenho pretensão política. De deputado? De... Não, a AB já é uma grande política, é uma grande escola, viu, Mais AB? do que essa confusão, Essa né? aqui, acho que essa aqui é até mais A complicada. gente está afindando, mas eu queria tratar de dois... primeiro de dois assuntos, no terceiro a gente fecha isso. Você tem 2 candidatos contra você, né? Uhum, sim. Eu vou colocar a imagem de um primeiro aqui. Coloca por gentileza, para a gente entender o que... quem é o Celso e o porquê que ele fará melhor e faz melhor do que esse candidato e qual é a diferença entre Celso e esse candidato. É importante a gente pontuar aqui, Celso, o que é que difere você de cada candidato. Vamos começar com o advogado Carlos Henrique. Qual é a sua diferença para ele e quem vai votar em você? Bem, eu respeito muito o Carlos Henrique, ele foi candidato na eleição passada, não logrou êxito, mas eu vejo que o discurso que ele tem hoje é o mesmo discurso de 3 anos atrás. É um discurso que, de certa forma, é genérico, né? Não aponta efetivamente como solucionar alguns problemas, como ser incisivo em determinadas temáticas. Quando fala em uma palavra de independência, quando fala na palavra de jovem advogado, não se explica como resolver determinados O problemas. que ele fala mais contra a sua gestão? Não, dizendo que é contra a reeleição, né? Dizendo que ele é advogado militante, que eu não sou. Coisas, inclusive, vão para o lado pessoal. Porque na medida que diz que eu não sou militante, está ofendendo a minha própria qualificação enquanto advogado. Eu sou militante. Eu sou remunerado, eu vivo da advocacia. Então, e com relação à não reeleição. A reeleição era plenamente válida, ela é legal, é justa, e nós tivemos um processo de pandemia nessa gestão. Então, eu quero ter uma oportunidade para fazer um novo mandato, melhor do que este, sem pandemia, e com a experiência que nós temos de ter dado à OAB um patamar de credibilidade, de estabilidade institucional que ela tem hoje. Eu garanto a você que a sociedade hoje respeita a OAB. E ela respeita pela nossa gestão e pelas outras gestões que me antecederam. Você acha Isso que é muito importante. o discurso dele acaba sendo um discurso vazio? Eu acho que acaba sendo mesmo. Se você recortar as entrevistas dele agora em 2021, são as mesmas entrevistas de 2018. Não evoluiu. Por isso que eu me acho mais preparado do que ele. Se você fosse um advogado iniciante, se tivesse 2 lá, você votaria em quem? Eu votaria em mim, sem sombra de dúvida. É lógico, né? É lógico que aí vem o segundo concorrente, né? Que está brigando fortemente, segundo as pesquisas ali, para a páreo, né? Raimundo Júnior. Raimundo Júnior. Bem, E aí, por que não votar no Raimundo Júnior e votar em você? eu acho que o Raimundo tem uma diferença substancial do Carlos. O Carlos tem um discurso que remonta a 2018 e o Raimundo tem um discurso que, de certa forma, não demonstra em que ano ele está. Se ele está em 2018, 2019, ou 2010, Por quê? ou 2030, eu acho desconectado da realidade. Eu vi uma postagem dele antes de ontem dizendo que a advocacia tem que se libertar. Eu fiquei muito preocupado, porque eu não sabia que a advocacia estava presa, estava amarrada. Não tem que se libertar, os advogados são livres. Então eu fiquei sem saber em que ano ele estava nessa postagem que ele fez. Acho que foi antes de ontem. Então, assim, eu não sei aonde ele está, qual ano. Isso dificulta realmente, assim, a minha percepção de que é contra por ser contra. Não é? Você pode ser contra e auxiliar para marchar junto, para fazer o melhor. Mas ser contra por ser contra, isso não é o melhor caminho. E muitas pessoas que estão na foto com ele participaram da gestão atual Pois da é, OAB. um questionamento. Os caras estavam do teu lado, né? Então, ele também estava há pouco tempo. Como Mas, assim? não, ele ocupa um cargo que foi eleito na nossa chapa. Ele era da tua base. Sim, uma chapa era composta por 85 candidatos. Tem a figura do presidente, tem mais 84 candidatos na mesma chapa. Ele fazia parte, tem ainda o mandato dessa chapa. E qual foi o momento que ele rompeu com você? Na realidade, ele não teve nem rompimento. Ele saiu quando eu vi, ele já estava sendo candidato a presidente. Respeito, claro, mas eu acho que ele teve oportunidade, as pessoas que estão ao lado dele tiveram oportunidade de fazer algo mais. E elas não têm dito nem o que fizeram. Né? Nós temos pessoas que, por exemplo, estão na gestão
estão ao lado dele, mas nunca chega a dizer eu fiz isso, nós fizemos aquilo. É só crítica por crítica. Então, só lembrando que todos vão passar por aqui. Todos vão Bem. ter a oportunidade de falar o que quiserem aqui. um abraço a eles dois. Vocês são amigos? Somos, eu não tenho inimigos. Só inimigo meu quem quer. Mas Não. se fala, tiver a Falo, oportunidade de sim, tomar uma claro. cervejinha, um uísque. Já fizemos, eu creio que... Então, entre você e o Celso, num advogado iniciante, você voltava em quê? Em você e o Raimundo Júnior? Em mim, claro. Vocês são 2 vezes. Voltaria 2 vezes. Celso, o que é que o advogado militante inicial, o cara que acabou de se formar, que pegou a OAB, ele pode olhar para você e dizer assim, o que é que eu espero de você como presidente? Olha, a independência eu acho muito importante. A serenidade, a estabilidade. As instituições não podem errar. E se elas errarem, a última que pode errar é a OAB. A OAB não pode errar. A OAB não pode estar na berlinda. A OAB é uma entidade que é respeitada em todo o Brasil e no mundo. E a OAB Piauí, ela tem sim muitos valores, ela tem respeitabilidade da sociedade. Então, o jovem advogado que olha para a OAB, eu tenho certeza que ele tem uma boa imagem. Claro, problemas econômicos, financeiros, falta de oportunidade do mercado de trabalho, isso é uma questão econômico-social do Piauí. Eu vou lhe dar um dado. O Maranhão, nós temos 7 milhões e 500 mil habitantes, 21 mil advogados. O Piauí tem 3 milhões e 300, 18 mil advogados. Olha a proporção aí. Isso reflete, claro, na concorrência. A concorrência da OAB, a concorrência da advocacia do Piauí é muito mais forte do que a do Maranhão. Esse é um fato. Ou seja, tem mais demandas lá, proporcionalmente, do que aqui. Porque aqui tem mais advogados do que lá. Isso é um reflexo que repercute no dia a dia do advogado. E a OAB faz o quê diante disso? Diante de um Estado que não tem indústrias, que tem muita desigualdade social, que não tem turismo, reflete no dia a dia do advogado. Qual a importância que a OAB tem nisso? O que ela pode auxiliar? Qualificando o advogado e dando estrutura para ele trabalhar. Hoje o advogado não precisa ter escritório. Ele tem mais de 170 salas no Piauí todo para trabalhar gratuitamente. Ele pode ir ali próximo ao tribunal, tem várias salas ali na área do tribunal, do TRE, da OAB, para ele trabalhar gratuitamente. Inclusive na central de flagrantes. Central de flagrantes Para tem a onde é que sala. tá indo a grana do cara que paga? Tu foi questionado também por não baixar o valor do ticket da OAB. Da anuidade, né? Da anuidade. Eu falo de ticket no comercial, né? Poderia ter baixado ou não, e para onde é que vai essa grana? Não se pode baixar a anuidade da OAB. É bom tocar sobre isso. Não se né? pode, porque a regra da OAB nacional não se pode baixar Então, a mesmo anuidade. que você queira baixar Não aqui... pode. Seria hipocrisia, seria até crime. Teria minhas contas reprovadas no futuro se eu baixasse a anuidade. Nós chegamos na pandemia a um pico de 48% de inadimplência. Hoje nós temos uma média de 28% a 30% de inadimplência. Ou seja, de cada 3 advogados, quase que um advogado não paga anuidade. Então, por onde é que vai os recursos das anuidades? Primeiramente, 1/3 já não entra. Os 2/3 que entram vão para toda essa estrutura que nós temos. 170 funcionários, salas. 170 salas, 130 funcionários, presente em 15 regionais, salas em penitenciárias, em delegacias, em fóruns, em comarcas, clube. Nós temos um clube aqui de acesso gratuito para os advogados aqui na Usina Santana. Temos um clube em Picos. Estamos construindo um clube em Floriano. Todos esses clubes são acessos gratuitos para a advocacia. Então, No litoral tem? Tem. o litoral tem uma pousada. O advogado ele tem acesso a uma pousada lá com preços módicos para se Só hospedar. para Se justificar. hospedar. E pretende fazer alguma coisa de lazer para o advogado no futuro? Sim, Caso reeleito? Nós temos um projeto de fazer um clube da OAB em Parnaíba, de fazermos aqui no clube da OAB aqui uma melhoria significativa com parque aquático, né, com ampliar os campos de futebol, concluir o clube de Floriano. Temos muitos projetos aqui no Piauí, para a OAB Piauí, e certamente Deus vai nos beneficiar, nos dar essa oportunidade de ser mais uma vez presidente da OAB. E para fechar, como é que tá a cabeça para essa semana de eleição? Tá tranquilo. Eu sou muito calmo, viu? Eu acho que a eleição da OAB, apesar de ter tido muito tensionamento, é um momento de você curtir também eu gosto de curtir também o momento de saber que a gente está ali liderando pessoas. Tá dormindo quantas horas por dia, velho? Eu durmo um pouco, umas 4 horas por dia, 5 horas. Mas assim, é um momento bacana que você se sente liderando pessoas. É massa, né? Faz novas amizades, as pessoas passam a ter mais consideração a você. Consegue enxergar também que não era para estar perto? Sim, a gente tem essa... Hoje, a percepção que a gente vai tendo com o passar dos anos, com a experiência, né? A gente vai vendo, às vezes, que... Confiou em pessoas erradas? Como? Confiou em pessoas erradas? Sim. Eu acho que na vida, realmente, eu tive, nesses últimos anos, muitas decepções. Mas essas decepções, essas frustrações, elas sempre... A gente tem que ver o lado positivo. A gente passa a dar mais valor aos amigos, realmente. Os amigos só se tornam mais fortes, mais próximos, quando a gente se decepciona com os falsos amigos.
Então, na vida a gente tem que levar por esse lado. Eu não costumo sofrer por decepções e por frustrações. Eu acho que por isso que eu vou viver muito tempo. Eu tô vendo, seu vô tá com 99. Pra gente fechar, peço o voto aí do advogado. Bem, eu queria pedir o voto dos seus amigos, inclusive. Advogados? Advogados, seus amigas advogadas. E, claro, dos que estão nos assistindo aqui nesse ambiente muito bacana. Espero que você tenha gostado. Gostei demais. Experiência boa? Muito boa. E tomei aqui uma dose de uísque. Imersivo, é mesa de bate-papo aqui. Ganhei aqui uns brindes, muito obrigado. E quero pedir o apoio dos advogados piauienses, que possam refletir realmente no momento que vivemos, saindo de uma pandemia, e que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, é uma entidade respeitada, e esse valor que a sociedade tem com ela, nós queremos manter com a posição de austeridade, de representatividade, e que advogado piauiense possa continuar confiando no Celso e na nossa chapa 3. Chapa 3, qual é a cor da chapa? É branco. É branco. Todo mundo tem a cor, né? Tem as cores. Tá eleição pra governo, velho. Celso, meu irmão, obrigado por ter vindo. Espero que você tenha gostado aí. Outras vezes, vamos bater papo aqui de outras coisas também, depois pós-OAB. Acho que é muito bacana, tá bom? Agradecer a todo mundo da sua equipe aí. Quantas pessoas envolvidas aí? São muitos amigos aí que estão... Não é pra falar nome, não é muita gente? É muita gente, enfim. Mas eu agradeço pela confiança, inclusive, de vir aqui, de bater esse papo com a gente, tá bom? Tem Instagram? Tem? Vai estar aqui eu vou colocar aqui no primeiro link da descrição o Instagram do Celso para vocês irem lá e acessar para consumir todo esse conteúdo, tá bom? Tem na tela o Instagram dele? Coloca aqui, por gentileza. Pode colocar aqui pra gente. Coloca na tela aí. Você que é jovem advogado do Brasil inteiro que nos assiste, a gente tá no ar. É isso aí mesmo. Aí, ó. Cara bonito, né? Celso Barros, advogado aí, ó. Meu amigo. E aí, eleição mesmo no rumo, viu, Kilson Jones? É isso. Você vai se candidatar também, Kilson Jones? Você vai se candidatar, não? Agora não. Agora não. Tá se preparando. Vamos fazer o seguinte, já ativa o sininho, dá aquele like, por favor, se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal para que o YouTube entenda que você quer receber esse conteúdo, né, Kilson? Com certeza. É muito importante. Lembrando que nós estamos no ar todas terças, quintas e sábados ao meio-dia e é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, sempre aos sábados às 22h30 pela Rede Meu Norte para 8 estados. Popularmente 10h30 da noite. Né? Obrigado pelo carinho e é o Cast.